Em primeiro lugar, bom dia, sou o Valmir César do canal A Incrível Automobilística. Hoje vamos falar sobre as vantagens e desvantagens do motor com 3 cilindros. Hoje é 30 de abril de 2021, às 9 horas. O que é um motor 3 cilindros? Que só tem 3 pistões. Pode parecer estranho este papo para as pessoas que não possuem tanta afinidade com a mecânica, porém retirada de um cilindro de um motor representa, juntamente com uma série de outros fatores, o aumento de torque, de potência e torque, e redução do consumo de combustível, entre outros. Uma breve explicação: num motor de pouca capacidade cúbica e ainda com uma quantidade menor de cilindros, o rendimento superior a uma unidade de 4 cilindros com a mesma capacidade cúbica é devido ao menor atrito criado dentro do cilindro, no processo de abertura e fechamento das válvulas e na biela com virabrequim, por exemplo. Além disso, eles estão sendo amplamente utilizados pelos fabricantes de carros compactos, pois além de utilizarem somente 3 cilindros, diminuindo o número de pistões, anéis, bielas, válvulas e molas, por exemplo, são mais curtos, diminuindo os custos no processo de fundição do bloco e cabeçote, e tem um processo produtivo menos complexo, sobretudo para posicioná-los no compartimento do motor do veículo. Quanto às vantagens do motor 3 cilindros: mais leve por ser mais compacto, utilizar uma quantidade menor de materiais. O motor tricilíndrico também consegue ser mais leve que um propulsor de 4 cilindros, equivalente em média de uma unidade de 3 cilindros. Uma unidade de 3 cilindros consegue ser 30 kg mais leve. Isso afeta diretamente o peso final do carro, além de beneficiar alguns outros pontos, como é o caso da manutenção em oficinas e o alívio do esforço da suspensão dianteira. Mais eficiente: outra grande vantagem é a eficiência, que um propulsor de 3 cilindros é a eficiência maior, tanto no consumo de combustível como nas emissões de poluentes ou nos resíduos. Isso é possível devido à mudança no formato da câmara de combustão e da cabeça dos cabeçotes e na cabeça dos pistões, resultando em menor perdas pelo sistema de escape. Fora isso, eles costumam usar comando de válvulas variável, uma tecnologia que melhora a maneira em que os gases entram e saem da câmara de combustão. Outra vantagem: menor atrito. Os propulsores de 3 cilindros conseguem trabalhar com menor atrito que um propulsor convencional. 20% da potência gerada é utilizada para combater o atrito, ou seja, há um maior aproveitamento da potência, há uma maior eficiência do motor, do propulsor, resultando em respostas mais vigorosas, mais rápidas e eficientes. Maior desempenho maior e melhor pode ser notado ainda por alguns outros itens, como a injeção de combustível acoplada ao sistema de admissão, também chamada de
injeção direta de combustível. Comando de válvulas variável. Desvantagem: maior vibração. Esta é sem dúvida uma das maiores desvantagens dos motores 3 cilindros. Como ele é dotado de um número ímpar de cilindros, há uma assimetria na distribuição de massas e forças, tornando mais difícil o seu balanceamento. Tanto é que muitos fabricantes estão dando maior atenção aos coxins da sustentação do propulsor. No caso do EcoSport 1.5, por exemplo, tem um vibrador, uma vibração do motor similar a um conjunto de 4 cilindros. Outra desvantagem: maiores níveis de ruídos. É uma desvantagem que afeta diretamente a condução do veículo, mas é considerada como algo desagradável por boa parte dos condutores. No entanto, o fato é de que os motores 3 conseguem emitir um barulho bem mais intenso que o carro da mesma categoria, dotado de um propulsor de 4 cilindros. Uns veem tal ruído como semelhante ao de um carro esportivo, enquanto outros assemelham como um cortador de grama. Quais as vantagens de um 3 cilindros turbo? Se os 3 cilindros aspirados já apresentam uma série de vantagens, uma unidade dotada de turbocompressor consegue se sair ainda melhor. Usado no Ford Fiesta 1.0 EcoBoost como exemplo, ele consegue entregar praticamente o mesmo nível de potência que 1.6 aspirado, mas leva a vantagem por entregar 17,3 kgf por metro de torque e 1,5 kg de força a mais a partir de 1.400 RPM. Ou seja, ele é mais rápido, mais potente, mais eficiente e a economia dele é bem maior. Ou seja, apesar das vibrações, ruídos, ele oferece ainda uma maior economia de combustível. Além disso, o imposto de produtos industrializados do carro é menor em 4% em relação às versões 1.6, devido à litragem do motor. Porém, ainda assim é mais caro que a versão aspirada, equivalente por usar um motor importado. Qual o carro mais barato com 3 cilindros? É o mais caro. Atualmente, o carro mais barato com 3 cilindros à disposição dos consumidores brasileiros são os hatches do Renault Kwid, que tem um motor 1.0 flex capaz de gerar 66 cavalos de potência com gasolina e 70 cavalos com etanol a 5.500 RPM e tem um torque de entre 9,4 e 9,8 kgf por metro, respectivamente a 4.250 RPM. Ele está disponível com preços que variam, partem de R$ 34.940.000. Já o caro, o 3 cilindros mais caro é o SUV Volvo XC40 em sua versão R-Design T5 híbrido. Essa opção tem um motor 1.5 de 3 cilindros a gasolina com 4 válvulas por cilindro e tecnologia como turbocompressor, a injeção direta e duplo comando de válvulas capaz de entregar 180 cavalos a 5.500
5.800 RPM e 27 kgfs a 1.500 RPM. Ligado a esse motor está o propulsor elétrico que gera 82 cavalos, resultando numa potência combinada de 262 cavalos e 43,3 kg por força por metro. Seria possível a construção de um motor de um ou dois cilindros? Ainda não. Sim e não. Apenas seria possível um motor de pelo menos 2 cilindros. A Fiat comercializa alguns de seus modelos no mercado europeu com motores dotados de tecnologia Twin Air, que contam com 2 cilindros de 875 cm3 e cerca de 85 cavalos de potência. Pelo menos neste ano, há o uso de tecnologia que possibilitam a redução de perdas por bombeamento e atrito entre as peças, beneficiando o consumo de combustível em redução de emissões de CO2. A Renault, que apresentou em meados de 2014 um motor diesel de 2 tempos, também com apenas 2 cilindros, capaz de entregar de 48 a 68 cavalos de potência de 11,5 a 14,8 kgfs por metro de torque. No entanto, ao que tudo indica, ele segue sendo testado, visto que ainda não chegou ao mercado. Porém, tal tipo de motorização ainda não está disponível em automóveis oferecidos em nosso mercado, por ser mais complexo e cara para ser produzido. Um motor bicilíndrico precisaria de conchinhas e árvores de balanceamento mais robustos e modernos para diminuir as vibrações ainda maiores. Fora isso, seria necessário o uso de um volante com uma massa ainda maior para compensar a inércia do funcionamento irregular do propulsor. Logo, a complexidade e inviabilidade de um motor monocilíndrico seria ainda maior. A inviabilidade, né? Isso realmente reduz a poluição, aumenta a potência, aumenta a eficiência, diminui o virabrequim, diminui o atrito, diminui o tamanho do bloco e cabeçotes dos motores, mas gera é muito difícil balancear esse motor porque ele tem apenas 3 cilindros. É muito difícil equilibrar o peso do virabrequim e do volante do motor, porque 4 cilindros divide o peso dos cilindros com o virabrequim. Para ser mais fácil balancear os 3 cilindros, é mais difícil a distribuição de peso, na qual o virabrequim tem que suportar peso dos pistões, dos anéis de segmento, das bielas e de outra coisa que ele tem que aguentar. Se você diminui os cilindros, consequentemente terá que aumentar o tamanho do volante do motor e engrossar ou aumentar a espessura do virabrequim para suportar a melhor distribuição desse peso. Ou seja, você tem que fazer um virabrequim mais forte, um volante motor mais espesso, mais robusto, e uns anéis do volante do motor com certeza mais grossos. A espessura dos dentes do volante do motor tem que ser mais grosso para suportar essa má distribuição de peso que o virabrequim irá suportar.
mas a vantagem é a eficiência, diminuição de atrito, diminuição do bloco do motor, diminuição do cofre do motor, porque ele pode ser menor e a melhor eficiência. Uma desvantagem geralmente desse motor é que a maioria desses motores estão vindo com alumínio, e é um alumínio bem fraco, porque o alumínio é muito elástico. A elasticidade dele envolve que ele não aceita bem essa mudança de temperatura que os motores sofrem. Ou seja, um alumínio não aguenta bem. Uma hora o motor está quente, outra hora está frio. Ele aumenta muito a temperatura porque gera atrito das peças dos pistões. E o que é mais suportável é o bloco do motor e cabeçote de ferro puro, ferro fundido. Porque esquenta, esfria, esquenta, esfria. O alumínio é muito elástico. Nessa esquenta, esfria, ele pode gerar microfissuras. Existe mais possibilidade de causar microfissuras no bloco e cabeçote de alumínio do que num bloco e cabeçote de ferro. Mas a vantagem dele é maior eficiência, menor peso do motor em si, o cofre do motor, o capuz onde fica o motor pode ser menor, mas a eficiência dele potência e pelo carro ser turbo e diminuir muito os atritos, ele pode aproveitar melhor o resíduo da combustão, ou seja, os gases. Polui menos, mas em compensação ele vai vibrar muito mais pela falta de distribuição de peso dos pistões, dos anéis de segmento, das bielas, que ficará bem, que comprometerá o virabrequim, porque vai ter que fazer um virabrequim mais grosso, mais robusto, um anel do motor, o volante do motor mais robusto, para aguentar esse peso, para melhor distribuição de peso, porque no 4 cilindros distribui melhor o peso dos pistões. E no 3 existe 3 cilindros, é uma menor distribuição ele gasta o peso, fica muito peso para disposto nos 3 cilindros. Em 4 fica uma melhor distribuição de peso. O problema disso é os ruídos, que vão ter muito mais, as vibrações, porque num 4 está melhor distribuído o peso, num 3 a distribuição está bem ruim. São os ruídos. Que é mais o sistema de bloco do motor, é mais ruído, porque pode dar muito problema de pistão e dos pistões, não, dos virabrequins, pela distribuição de peso. Porque se o virabrequim não for calibrado para suportar essa quantidade de peso, porque os 3 cilindros vão ter que fazer o mesmo trabalho que um motor de 4 faz, mas os pistões ou cilindros terão que ser maior. Então a distribuição de peso vai ficar bem ruim, o que gera barulho demais e vibração demais no motor. Pode afetar até a condução do veículo. Na verdade, o condutor vai ter que se preparar para aceitar esse tipo de coisa. O ruído vai ser diferente, o barulho no escapamento é diferente. Igual como foi dito,
aí para cima, a- tem gente que fala que os ruídos e o barulho do motor é igual um cortador de grama. Tem gente que fala que o veículo ficou mais exposto pelo barulho, roncada mais grosso, mais bonito. Então isso varia de condutor para condutor, o que pode afetar na comercialização do veículo, porque tem muitas pessoas que gostam de carro discreto, fazendo o menos possível de barulho, vibração. Isso vai deixar o veículo bem desconfortável. É o que eu tenho para falar. Desde já vos agradeço. Bom dia.